Agora vai, hein? Glória a Deus. Deus é bom. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, como é que tá o áudio aí? O áudio tá legal? Dá para ouvir? Glória a Deus. Já está entrando algumas pessoas. Seja o nome do nosso Cristo louvado para todo sempre. Seja Ele a honra, a glória, o louvor e o poder. Como é que tá o áudio aí, Gabriel? Tá legal? Dá para ouvir? Vamos já iniciar com uma palavra. Deus abençoe meu amigo Wanderson. Deus abençoe Wanderson. Wellington de Souza, Gabriel Bernardo, a Jéssica Luna, Silvana Alves de Souza. Paz do Senhor, irmã Sheila. Então tá na bênção. Se o áudio tá legal, nós vamos para cima do inimigo com força, partilhando aqui de uma palavra muito conhecida, uma palavra muito edificante. Eu tenho certeza que vai ser uma reflexão, uma pequena palavra de muita edificação para a nossa vida. Já quero pedir você desde agora, meu irmão, compartilhe o vídeo aí para a gente alcançar a galera. Vamos compartilhar aí no canto, aqui no seu canto, aqui no canto inferior, aqui esquerdo aí, tem aí o compartilhar direito, perdão. Vamos compartilhar para que possamos juntos alcançarmos o maior número de pessoas para evangelização. Estaria aqui comigo hoje um amigo, mas vai ficar para a próxima, né? A gente vai preparar aqui o ambiente, ele vai estar aqui breve comigo, louvando ao Senhor. Vamos ter palavra, vamos ter louvor, porque Deus é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Deus abençoe meu amigo cantor Herbert Braz. Tamo junto, meu amigo. Wanderson Souza, pregador do Evangelho. Deus abençoe sua vida, queridos. Vamos compartilhar aí, galera. Dá essa força aí. Vamos compartilhar, aperta compartilhar aí para a gente alcançar mais pessoas. Esse último vídeo agora foi uma bênção, tá? Esse último vídeo agora foi uma bênção. Nós alcançamos aí muitas pessoas, passou aí de 500 visualizações, muita gente mandando mensagem, louvando o nome do Senhor pela palavra que fora compartilhada. E é graças a você também que me ajuda aí a compartilhar. Marca alguém aí nesse vídeo. Deus abençoe a irmã Silvana Alves, o Wellington de Souza, paz, meu amado. Deus o abençoe. Em nome de Jesus, vai ser uma live muito rápida. Nós vamos compartilhar aqui um dos textos mais extraordinários do Antigo Testamento, uma das histórias mais emocionantes do Antigo Testamento. Deus abençoe minha irmã Cristiane Ribeiro. Um abraço a todo o pessoal aí de Seropédica, da querida Seropédica, que nos receberam aí com muito carinho. Deus abençoe. Gabriel, chama o Tiagão aí, Gabriel. Manda o Tiago compartilhar aí, conectar. Vamos compartilhar a live, vamos marcar amigos, vamos marcar amigas, para que sejamos edificados e também sejamos canais de edificação. Eu tenho uma palavra muito forte da parte de Deus. Eu tenho uma palavra aqui muito forte. Vamos aguardar aí mais um pouco, esperar entrar mais gente aí, para ser também impactado pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom.
Nós vamos falar, queridos, sobre retirar os destroços da tragédia. Toda tragédia, todo o caos, ele deixa os seus destroços, né? E nós vamos falar sobre retirar as cinzas, nós vamos falar sobre eliminar os destroços das tragédias que porventura a gente venha se deparar, a gente venha vivenciar. É mister que as tragédias se levantem, porque tragédia faz parte da história de um vencedor. Não há vencedores sem cicatrizes. As cicatrizes são as maiores testemunhas de que a gente está vivenciando ou que nós, em algum momento da vida, vivenciamos por momentos de caos, por tragédias. E toda tragédia, repito, toda tragédia, ela deixa os seus destroços, quer seja na área profissional, quando você não alcança o que você desejava alcançar, quer seja na área financeira, né? Quando você não tem aquele sucesso que você esperava ter, de repente um empreendimento, uma empresa não deu certo e aí fica os destroços, né? Fica os cacos. Minha amiga Camila Neves, Deus abençoe. Um abraço aí para o pastor Isaías, todo o povão abençoado da ADTEC, Vitor Bastos, seja bem-vindo. Valeu, Wanderson, é isso aí. Herbert, compartilha, Herbert. O Herbert também tem um canal no YouTube, é uma bênção. Vamos compartilhar, vamos marcar amigos, vamos marcar amigas, para que possamos compartilhar da palavra. Eu vou entrar, hein? Eu vou entrar já no manto, já no que Deus acendeu ao meu coração. Maiquinho entrou aí? Maiquinho entrou, Maiquinho é meu irmão. Compartilha aí, Maiquinho. Marca um amigo aí, marca uma amiga, compartilha dessa live para a gente alcançar muitas vidas no nome de Jesus. Já vou compartilhar agora a palavra. Já vou compartilhar a palavra agora, já se passou alguns minutos e eu vou compartilhar a live. Tá entrando muita gente boa aí. Reverendo Pastor Daniel Martins, homem de Deus, meu amigo. Deus o abençoe. Paz, mano. Tamo junto. Irmã Silvana, boa noite, querida. Queridos, eu vou compartilhar para que o vídeo não fique muito extensivo. Eu quero trazer aqui à nossa memória um cenário crítico, um cenário caótico que se levantou e que se instalou ao longo da história do povo de Israel, ao longo da história do povo judeu. Fora um momento de tristeza. A paz do Senhor, irmã Priscila, Deus abençoe, querida. Fora um momento de caos, fora um momento entristecedor, mas um momento que serviu para um recomeço. Porque nem toda tragédia é sinônimo de que é o fim. Nem toda tragédia que acontece ao longo dos anos da nossa vida é sinal de que já era, de que acabou. A tragédia, ela é um indício que é possível haver um recomeço a partir do momento que há força de vontade e a partir do momento que a pessoa deseja, que a pessoa quer. E nós vamos falar disso agora. Livro histórico de Neemias, capítulo 1. Neemias, ele vai testemunhar dizendo que ele estava na capital, em Suzã, capital da Pérsia. E ali em Suzã, Neemias ocupa-se de uma posição privilegiada. Neemias ocupa-se de uma posição que dá a ele acesso livre ao rei. Neemias, ele é alguém que tem contato com o rei. Ele é alguém que tem uma profissão. Neemias é alguém que ele exerce uma profissão
que muitos queriam exercer, estar perto do rei, ter acesso direto ao rei, viver no palácio, no conforto do palácio. Minha irmã Clemilda, um abraço. Manda um abraço para o meu amigo, pastor Maurício Torres, presidente aí da ADEPOL. Glória a Deus. E Neemias ocupa-se de um cargo, Neemias ocupa-se de uma profissão que muitos queriam ocupar. Afinal de contas, quem é na época que não queria ter acesso ao rei, não é verdade? Quem é que não queria usufruir das regalias da profissão? Quem é que não queria usufruir daquilo que o palácio poderia lhe oferecer? E Neemias ocupa uma posição. Neemias ele tem um cargo. Neemias é copeiro do rei. Neemias é alguém que tem contato com o rei. E num determinado ponto da história, já estou entrando dentro do que eu quero, num determinado momento da história, diz o texto da Bíblia que Neemias ele recebe o seu irmão Hanani ou Anani com alguns dos judeus que saíram de Jerusalém e foram ter com ele em Suzã, na capital. Olha que coisa interessante. Quando Neemias recebe ali os seus irmãos, eu vou abaixar um pouco aqui o fundo. Quando Neemias ele recebe o seu irmão, Neemias ele vai se prontificar e Neemias vai perguntar como estavam os irmãos de Jerusalém e como estava a cidade de Jerusalém depois da catástrofe que vivenciaram, que foi a queda. Nabucodonosor se levanta em 3 etapas contra o Reino Sul, capital a saber, Jerusalém. E Nabucodonosor derruba o Reino Sul com o seu exército, com o seu poder, uma das maiores potências da ocasião. E ele destrói a capital do sul, ele destrói Jerusalém. E só sobra em Jerusalém os cacos, porque diz a história que no último ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, ele derruba os muros, ele derruba os portões, ele queima os portões a fogo, ele leva muitos homens, mulheres, jovens e crianças para o cativeiro babilônico a fim de escravizá-los. E diz o texto que uma grande assolação se dá contra Jerusalém, é daí até que surge a Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias, ele lamenta todo aquele caos, ele lamenta toda aquela catástrofe, ele lamenta toda aquela situação, porque era uma situação lamentável. E diz o texto da Bíblia que Neemias pergunta para o seu irmão: como estão, me fala, como estão a cidade, como estão os meus irmãos, como estão aqueles que restaram do cativeiro, como está a cidade de Jerusalém? O que me chama a atenção não é o fato de Neemias perguntar, não é isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção é o que vai levar uma pessoa tendo uma profissão, o que vai levar uma pessoa tendo uma condição social, o que vai levar uma pessoa que vive no palácio, que vive no conforto, a querer saber acerca da situação alheia. Esse é o Evangelho. O Evangelho dá-se quando eu não perco a sensibilidade da situação que está acontecendo com aqueles que estão à minha volta. O verdadeiro Evangelho não é aquele que me torna insensível ao ponto de eu fazer vista grossa para a situação calamitosa daqueles que estão ao meu redor. O Evangelho verdadeiro não é aquele que me torna uma pessoa insensível ao ponto de eu não me preocupar com aquilo que está acontecendo com aqueles que estão próximos a mim. Neemias ele tem uma profissão, Neemias ele tem uma posição social, Neemias ele vive as regalias do palácio, Neemias ele vive no conforto, mas Neemias ele também se preocupa com os seus irmãos. Olha que coisa linda.
Neemias se preocupa com o estado alheio. Neemias se preocupa com aquilo que está acontecendo na cidade vizinha. Neemias, ele tem a sensibilidade, o conforto que ele tem no palácio, a condição social, financeira que o palácio lhe dá, que a profissão lhe dá, não o torna uma pessoa insensível. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas insensíveis. Sabe qual é o lema que impera hoje? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Sabe qual é o lema que impera hoje? Cada um por si, meu irmão, e Deus por todos. Esse é o lema do mundo. As pessoas não estão se preocupando mais com a situação do próximo. As pessoas não estão mais se preocupando com a diversidade que se levanta com aqueles que estão ao seu lado. E isso é lindo, porque Neemias tem um patamar. Neemias, ele vive da regalia. Neemias, ele vive do conforto, no conforto do palácio. Mas Neemias não se torna uma pessoa insensível. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas estão preocupadas com seu próprio umbigo. E Deus está nos despertando para um tempo, meu irmão, onde é onde é necessário nos levantarmos para que a gente possa querer estar a par da situação alheia. Neemias está no palácio, está no conforto, mas está preocupado. Como estão vivendo os meus irmãos? Está no conforto, está no palácio, tem posição, tem influência, tem acesso ao rei, mas ele quer saber como anda as circunstâncias de Jerusalém. Neemias é alguém que está preocupado com a situação da sua cidade. Neemias não é alguém que abre a boca para falar da sua própria cidade. Neemias não é alguém que abre a boca para profetizar contra a própria cidade. Neemias é alguém que está preocupado com a situação da cidade. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo onde é necessário nos levantarmos com a inconformidade no coração de que é necessário nós nos preocuparmos com a situação da nossa cidade. Existem pessoas conformadas com a situação política. Existem pessoas conformadas no que tange a segurança pública, no que tange a educação das nossas crianças, no que tange a saúde da nossa cidade. Existem pessoas conformadas, mas eu quero aqui nessa noite falar para as pessoas inconformadas. Será que tem conformado aí do outro lado? Pessoas que estão preocupadas com a situação que está acontecendo na cidade. É Neemias. Neemias vira para o seu irmão e para o grupo dos judeus que vinham de Jerusalém, e Neemias se predispõe em si para perguntar: como é que estão os meus irmãos em Jerusalém? Como é que se encontra a situação da cidade, do sepulcro dos meus pais? Neemias está preocupado com a cidade. Não é tempo de criticarmos, é tempo de nos preocuparmos com a cidade que vivemos, com a cidade que residimos. É momento de nós termos a sensibilidade de nos preocuparmos com a situação alheia. Meu irmão, hoje é cada um por si. Hoje as pessoas só querem enxergar o próprio umbigo, os próprios problemas, os próprios ideais, e quem está do lado está como Eutico, caindo da janela e a gente não vê. É chegado um tempo de nós nos levantarmos e nos preocuparmos também, não só com a nossa situação, mas com a situação de quem está do nosso lado. Deus tem nos chamado como boca profética. Deus tem nos chamado como canal de bênçãos. Deus tem nos chamado para sermos o diferencial, queridos, onde nós temos pisado a planta dos nossos pés. A minha esposa está aí, online. Um beijo, meu amor. Está aí também a irmã Priscila Oliveira. O meu mano Anderson Menezes acabou de entrar aí. Compartilha aí, gente. Compartilha essa live.
Porque nós estamos vivendo num tempo onde os homens, eles são amantes de si, não se preocupam mais uns com os outros, não tem mais a sensibilidade de se preocupar como está aquele que está caído, como está aquele que está necessitado, como está aquele que está vivenciando um momento de porta fechada. E Neemias vai se preocupar. Neemias vai se preocupar em querer se pôr a par, em querer saber como está a cidade, como estão os irmãos que conseguiram escapar e que conseguiram viver aquele período do cativeiro. Meus irmãos, é chegado um tempo, é chegado a hora de nós pararmos de nos preocupar só conosco. É chegado o momento de nós pararmos de nos preocupar só com os nossos sonhos, só com os nossos projetos. Não que isso seja errado, mas é momento de nós também nos compadecermos daqueles que estão sofrendo. É chegado um tempo de nós nos compadecermos também daqueles que não têm o que comer, daqueles que não têm agora o que beber. É chegado o tempo de nós nos levantarmos e também nos preocuparmos com aqueles que estão abandonados num corredor de um hospital, em cima de uma maca. Nós, às vezes, murmuramos e reclamamos da roupa que temos, da comida que temos, da casa que temos. E existem pessoas que queriam ter o que temos e não podem, queriam ser o que somos e não podem. E às vezes nós reclamamos da casa que temos, reclamamos da roupa que vestimos, e nós nos esquecemos que existem pessoas que estão vivenciando por situações piores. Existem pessoas que queriam ter a condição que temos, pessoas que queriam adquirir o que nós conseguimos adquirir através do suor do nosso rosto e não podem adquirir. Neemias está preocupado, ele quer saber como anda os irmãos. Coração sensível à necessidade alheia. Jesus disse para nós amarmos os nossos próximos, aqueles que estão à nossa volta, assim como nós amamos a nós. E Neemias, ele está preocupado. Ele está preocupado como anda a situação da cidade de Jerusalém. Como anda a situação dos irmãos que conseguiram sobreviver ao cativeiro babilônico? Neemias, ele abre o coração, ele está com o coração aberto para querer se pôr a par acerca do caos alheio, da crise alheia. E diz o texto da Bíblia, meu irmão, isso aqui é lindo. Diz o texto da Bíblia que Hanani, diante da pergunta de Neemias, ele não vai mascarar a situação. Hanani, ele não vai dizer assim, olha Neemias, está tudo bem, está tudo sob controle, estamos conseguindo recomeçar. Não. Hanani não vai mascarar a situação. Existem pessoas que vivem mascarando a situação, irmão. O casamento não está bem, a vida financeira não está bem, a vida profissional não está bem, e não desce do salto. Vive mascarando a situação, dizendo que tem o que não tem, que é o que não é, que faz o que não faz, que vai o que não vai, que pregou o que não pregou coisa nenhuma. Existem pessoas que estão mascarando a situação que está vivendo, e Deus não trabalha com quem mascara a situação, irmãos. Deus não levanta quem mascara a situação. Hanani usou de transparência para o seu irmão. Ele vira para o seu irmão e diz, mano, a situação está complicada. A situação está complicada. A situação não está boa. O povo que conseguiu sobreviver do cativeiro está vivendo em miséria. Olha que o irmão vai dizer, olha, os muros foram derrubados. Ele está jogando limpo. Ei, irmão, jogue limpo com teu pastor. Jogue limpo com os irmãos da tua igreja. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão um querendo puxar o tapete do outro, estão brigando por cargo dentro da igreja, estão brigando por status. Jogue limpo, transparência.
É o que Deus está falando, é chegado o tempo de vivermos na transparência. Temos que ter transparência. Porque evangelho é transparência, evangelho é verdade, porque transparência fala de verdade. Deus abençoe minha irmã Bel. Um abraço a todo o povo da Admesse. Pastor Fernando Araújo. Meu primo Felipe. Olha a caneca, Felipe. Aí do Congresso Identidade. Quando Neemias pergunta para o seu irmão como estava a cidade, como estavam aqueles que restaram no cativeiro, preocupando-se com o caos alheio, o seu irmão Hanani não vai mascarar a situação. Irmão, pare de mascarar situações. Pare de querer transparecer para as pessoas aquilo que você não é, aquilo que você não vive. Oh, aleluia! Hanani joga limpo. Hanani é transparente com o seu irmão. Sabe o que está matando a nossa geração? A falsidade no meio dos irmãos. A falsidade dentro das igrejas. A Bíblia está nos ensinando aqui que Hanani usa de transparência para com o irmão. Irmão, jogue limpo. Jogue limpo com a tua liderança. Jogue limpo com o teu pastor, com a tua pastora. Jogue limpo. Deus abençoe meu pastor presidente, pastor Franklin Freitas. Pastor presidente, meu líder, meu mentor espiritual. Igreja Batista Novo Tempo, Ibante. Deus abençoe irmão Leandro Ferreira. Deus abençoe Ezequias. Um abraço, queridos. Deus abençoe o Carlos Leite. Estamos falando aqui de Neemias. Neemias é alguém que está preocupado com a situação da sua cidade. Neemias é alguém que está no conforto, mas não deixa o conforto lhe tornar uma pessoa insensível. Existem pessoas que são sensíveis, mas depois que Deus deixa ele subir um degrauzinho, irmão, ele quer pisar em todo mundo. Depois que Deus deixa ele calcar um patamar diferenciado, ele quer esnobar todo mundo, perde a sensibilidade e não quer saber mais de nada, não quer saber mais de ninguém. Neemias está preocupado e ele pergunta: como estão os meus irmãos? Como está a situação da cidade? Ele pergunta para o grupo de judeus. E sabe o que o grupo de judeus com o seu irmão vai falar? Vai falar real. Vai falar a verdade. Porque quem vive, meu irmão, no meio do caos não pode querer viver de mentira. A situação já é deprimente. A situação, ela já é uma situação de caos. Mentir para quê? Mascarar a situação para quê, irmãos? Se tá ruim, abre o jogo para tua liderança. Se caiu, abre o jogo para tua liderança. Se fez o que não era para fazer, foi onde não era para ir, tocou onde não era para tocar, usa de transparência para os teus irmãos. Não queira mascarar a situação, irmãos, porque tem gente que vive mascarando situações. Fala que a porta abriu, sendo que a porta não abriu. Fala que tocou onde não tocou, que pregou onde não pregou. Mentiroso! Quer transparecer aquilo que não é. Quer mostrar para as pessoas que vivem aquilo que não vive. Quer mostrar que está pregando em lugares que não está pregando coisa nenhuma. Transparência, irmãos. Tenhamos transparência. Para uma igreja crescer, para um ministério crescer, é necessário transparência. Para que um relacionamento seja um relacionamento sólido, é necessário transparência. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Hanani vai abrir o jogo para Neemias, seu irmão. Ele não vai mentir diante da situação que está vivendo. Você consegue compreender o que estou falando aqui? Hanani e o grupo de judeus são transparentes diante da pergunta de Neemias. Usa de transparência, usa de verdade, não mascare, não minta, não dilubrie, não fantasie. Seja o que você é, adorador, seja o que você é, pregador, seja o que você é, pastor. Neemias está no conforto do palácio, tem um bom emprego, tem acesso direto ao rei. E pelo fato de trabalhar no palácio, ele usufrui
das benesses do palácio, mas ele não é alguém insensível por causa da posição que tem. A posição que as pessoas estão alcançando estão deixando muita gente insensível. Alguns patamares que vêm sendo alcançados por algumas pessoas estão deixando estas pessoas insensíveis. Meu irmão, que Deus te dê crescimento, mas que esse crescimento não te torne insensível. Que Deus faça com que você alcance patamares maiores e melhores no teu ministério, mas que estes patamares não lhe tornem uma pessoa ogra, uma pessoa insensível à situação alheia. Porque enquanto Neemias está no conforto, tem gente que está caído. Enquanto Neemias está no conforto, tem gente necessitando. Ei, irmão, por mais que a sua comida seja simples, que a tua casa seja simples, que as tuas roupas, que as tuas vestimentas sejam simples, oh, aleluia! Existem pessoas que estão vivendo na situação que viveu os judeus pós-exílio babilônico. Neemias se preocupa. Será que eu tenho me preocupado de fato com a situação dos meus irmãos? Será que eu tenho de fato me preocupado com a situação que a igreja tem vivido? Neemias se preocupou com o estado da cidade de Jerusalém. Será que eu tenho me preocupado com a situação da minha cidade? Ou será que para mim, estou bem, o resto é que se exploda? Ou será que para você, meu irmão, o que te importa é que você vá bem, que a tua casa vai bem e que o resto se lasque? Será que você é insensível ao ponto de não mais se preocupar com a situação alheia? Deus está falando pela palavra. É necessário e é chegado um tempo de nós nos unirmos e nos preocuparmos, porque o Evangelho é auxílio, Evangelho é ajuda, Evangelho é abraçar quem precisa de um abraço, Evangelho é estender a mão para quem está caído. É o que Neemias vai fazer. Diz o texto da Bíblia que quando Neemias se põe a par da situação, Neemias vai se prostrar. E depois que Neemias se prostra, Neemias vai lamentar. Depois que ele se prostra e lamenta, Neemias vai chorar. Neemias se prostra por conta da situação caótica da cidade de Jerusalém e dos seus irmãos. Neemias lamenta, porque tem gente que se alegra com a situação diversa do outro. Tem gente que até bater palma bate porque alguém caiu, porque a porta para alguém fechou, porque o ministério de alguém não foi para frente, mas Neemias não. Neemias não se agrada por conta da crise alheia. Neemias lamenta. Oh, aleluia! Neemias não se alegra porque alguém caiu, Neemias lamenta. Neemias não se alegra porque a porta para alguém fechou, Neemias lamenta. Neemias está lamentando. Ele vai prostrar-se e ele vai chorar. Porque chorar faz parte da trajetória de um campeão. Compartilha aí, gente, o número de pessoas caiu. Deixa a peteca cair não. Irmã Fernanda Tavares, minha amiga, Deus abençoe. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo aí. Aperta compartilhar aí, gente. Marca alguém aí. Porque tem coisa forte de Deus aqui para falar ainda. Neemias é alguém que tem posição. E é alguém que se preocupa com a situação que está vivenciando. Neemias, então, ele se prostra. Neemias, ele vai se colocar na presença do Senhor. E diante daquela situação caótica, de crise, diante das cinzas de Jerusalém, Neemias vai orar ao Senhor. Oh, aleluia! Porque a notícia pode ser entristecedora. A notícia pode ser uma notícia que te jogue ao chão. A notícia pode ser uma notícia, meu irmão, que te faça chorar. Mas a notícia não pode tirar você da presença.
A notícia entristeceu Neemias, mas não tirou Neemias da presença. A situação adversa do irmão entristeceu Neemias, mas não tirou Neemias da presença. A situação que Neemias se colocou a par é uma situação entristecedora, mas não tirou Neemias da presença. Pega essa palavra para a tua vida. Não deixe que as tristes notícias te tirem da presença. Não permita que as situações adversas que se levantou contra alguém que você ama, contra alguém que você gosta, contra alguém que você admira, lhe tire da presença. Se mantenha na presença, porque é na presença que a tua história pode recomeçar. É na presença que você tem a oportunidade de fazer a sua história dar um giro, de fazer a tua história mudar. Eu vou entrar na última revelação para encerrarmos a live, porque já passamos dos 30 minutos de vídeo. Escute o que eu vou lhe falar. Neemias vai se dispor a reconstruir. Neemias vai se levantar para fazer algo de benéfico para alguém que está sofrendo. E sabe o que eu aprendo aqui? Minha irmã Priscila Oliveira, meu irmão Carlos Souza, glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com Neemias? É que para Neemias recomeçar, Neemias teve que tirar os entulhos. Porque os muros da cidade de Jerusalém foram derrubados. Os portões queimados a fogo. A cidade estava tomada de entulho. E a gente não pode recomeçar com os entulhos nos atrapalhando. Nenhuma boa obra, ela é reconstruída em cima de entulhos. Para que Neemias pudesse reconstruir os muros, reparar o altar, foi necessário primeiro ele remover os entulhos. E é aqui que eu começo a falar o que Deus tem para nós. De repente você sofreu uma tragédia no seu relacionamento. De repente eu estou falando para alguém aqui que está vivendo uma tragédia na família e só sobrou os cacos, só sobrou os entulhos, e Deus está falando, remova os entulhos. Entulhos aqui implica em dizer, remover a mágoa que a tragédia deixou. Retirar os entulhos implica dizer aqui, retirar o ressentimento que ficou depois da decepção. Deus está falando com você nessa noite. Retire os entulhos. Remova os entulhos e recomece do limpo. Recomece do zero. Deus está falando para você, meu irmão, pegue a pá espiritual que é a palavra e remova da tua Jerusalém os entulhos, a mágoa, a tristeza. Remova os entulhos. Porque a gente não pode recomeçar uma reforma em cima de entulhos. Deus não opera, Deus não trabalha na vida de pessoas entulhadas. Retire os entulhos da mágoa, os entulhos da tristeza, os entulhos da frustração. Retire os entulhos e recomece. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Pegue a vassoura. Pegue a pá, remova os entulhos. Não deixe que os entulhos venham impedir o teu crescimento. Não permita que os entulhos lhe façam você ficar bloqueada, bloqueado e recomeçar. Não permita, remova os entulhos para recomeçar. Deus está falando para você a mágoa, a tristeza, a decepção, a angústia, as preocupações. Retire os entulhos e recomece. Fique com essa palavra abençoada. Compartilhe aí, marca alguém no vídeo. Vamos abençoar pessoas no nome de Jesus.